O mês de setembro é um mês que muita gente está falando ou fala sobre valorização da vida, não é mesmo? A campanha Setembro Amarelo, por exemplo, nos lembra de muitas coisas e principalmente de uma verdade. Muitas, mas muitas pessoas mesmo estão sofrendo, parte delas em silêncio. Algumas chegam a acreditar que a vida não tem sentido e não vale a pena. Mas hoje eu quero te mostrar, à luz da Bíblia e da ciência também, que a vida, a sua vida, tem muito valor. E de que a esperança é uma verdade e é possível viver a partir de esperança e ter uma vida com sentido. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua realidade com Deus. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem de suicídio ou por suicídio a cada ano. É muita gente, não é mesmo? Isso significa, basicamente, que a cada 40 segundos uma pessoa morre. E olhe, pensando dessa maneira, posta em números para nós, isso é assustador, não é mesmo? E todos esses sofrimentos, eles não são aleatórios ou sem causa, sem explicação. Existe explicação ou explicações por que isso acontece. A ciência ou a neurociência, por exemplo, diz que quando alguém está sob estresse, pressão, o cérebro ele pode sofrer desequilíbrios, incluindo desequilíbrios de ordem química. Isso afeta diretamente pensamentos e emoções. A psicologia vai apontar e sinalizar de que isolamento, desesperança, falta de apoio, desamparo são iniciativas ou primícias para questões ligadas ao suicídio. Mas eu trago uma boa notícia para você. Deus se importa muito com você. Não é se importar um pouquinho, não. Ele se importa muito. Ele te ama muito. Eu não sei qual foi a circunstância do seu nascimento, se você foi planejado ou não, enfim, mas eu quero te dizer que Deus te planejou exatamente como você é. E quem está falando isso, obviamente, que não sou eu, né? É a própria palavra dele. Em Salmos, capítulo 139, versículo 12, ele fala o seguinte: Tu criaste todas as partes internas do meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Olha que lindo isso, gente. Deus criou você. Deus me criou. Deus criou todas as pessoas do mundo de uma forma única. Não pense que você foi um acidente, que você é rejeitado. Para Deus, não, jamais. Deus te criou, Deus te planejou. E olha como é lindo a gente pensar nisso, né? Deus que criou todas as coisas no universo. Deus é aquele todo-poderoso que tem domínio e controle de tudo. Ele se preocupou como que ele iria criar o seu cabelo, os seus dentes, os seus olhos, os seus ossos, como ele ia juntar, unir todas as partes do seu corpo. Então sim, você importa muito para Deus. E Ele tem planos para a sua vida, por mais que você não tenha mais esperança, por mais que você olhe e fale, meu Deus, está tudo perdido. Eu te digo, eu te afirmo, eu te asseguro que Ele tem planos para a sua vida. E quem está falando isso novamente, né? Não sou eu, é o próprio Deus. Ele fala o seguinte, em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Não perca sua esperança no Senhor. É Ele que tem o poder de te tirar de qualquer situação desafiadora que você esteja vivendo. Já por outras perspectivas, a neurociência, por exemplo, mostra que o cérebro ele tem a capacidade de ser moldado. E práticas como gratidão, oração, meditação bíblica e relacionamentos saudáveis, eles têm a capacidade de ativar áreas que reduzem sintomas ligados à ansiedade e à depressão. Mas isso não é novidade. A Bíblia já dizia isso há muito tempo. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, a paz que vem de Deus guardará a mente, o coração de vocês em Cristo Jesus. A psicologia vai dizer coisas do tipo reforçando a importância de viver em comunidade e estar integrado em contextos sociais, porque a solidão é um dos maiores fatores que coloca em risco as emoções de alguém. A Bíblia já nos lembra isso há muito tempo. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: levem os fardos uns dos outros, pois dessa maneira vocês vão cumprir a lei e a vontade de Cristo Jesus. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós não fomos criados para passar dificuldades, lutas ou desafios sozinhos, sendo vencidos muitas vezes pelas próprias emoções negativas, pensamentos tóxicos, falta de idealização de uma vida com esperança. Não foi para isso que nós fomos criados. E falando em pensamentos tóxicos, pensamentos destrutivos, eu te convido, eu te encorajo a começar a prestar atenção nos seus pensamentos, a pensar sobre o que você pensa, porque o pensamento, ele funciona da seguinte forma: se você não vigia, se você não muda de pensamento, se você não olha para os seus pensamentos, eles vão crescendo, crescendo, crescendo. E qual que é o grande problema disso? A sua mente, a minha mente, ela não consegue distinguir o que é real e o que é imaginação. Então é como se você realmente estivesse vivendo aquilo que você pensa, todo o seu corpo se prepara para isso, e aí vem o estresse, depressão, ansiedade. Mas quando você vai ver na prática, você não está vivendo aquilo, percebe? E aqui eu quero te contar um testemunho. Ano passado, eu tava num deserto emocional muito profundo mesmo. E eu comecei a sair desse deserto de duas formas. Primeiro, tendo um relacionamento com Deus, colocando para Ele, mostrando para Ele, falando para Ele todos os motivos da minha tristeza e da minha ansiedade. E segundo, comecei a mudar os meus pensamentos. Intencionalmente eu escolhi um pensamento, por exemplo, Deus me ama. E eu ficava repetindo isso na minha mente. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Gente, coisa de 2, 3 dias eu já era outra pessoa. Claro, eu também tomei decisões, Eu fiz escolhas. Eu me posicionei para que eu conseguisse melhorar. Tudo isso faz parte do que Deus tem para fazer, através da sua vida. Você precisa se posicionar, você precisa escolher. Eu sei que não é fácil, nunca é fácil, mas é necessário. Peça ajuda para Deus. Senhor, me dê força. Senhor, me ajuda. Peça ajuda para Deus, Ele não vai te negar ajuda. E outro testemunho que eu quero dar: antes de eu converter, eu nunca tentei suicídio diretamente, mas indiretamente sim. Então eu arriscava muito a minha vida de diversas formas, porque eu queria chamar atenção, era uma pessoa insegura, enfim, todo um contexto envolvido, um contexto emocional. Mas eu me lembro que em determinada ocasião eu arrisquei muito a minha vida e eu só pensava assim: se eu morrer não tem problema, ninguém vai sentir falta.
E isso, veja bem, gente, eu pensava isso. Era um pensamento que fez com que eu agisse de uma forma que eu colocasse a minha vida em risco. Eu só não morri por misericórdia de Deus. E depois eu tive um encontro verdadeiro com Ele e a minha vida foi transformada. O meu coração foi preenchido de todo o amor que vem dele. Claro, às vezes nós não damos conta sozinho e também está tudo bem. Por isso, se for o seu caso, peça ajuda profissional. Às vezes é uma parte química que você precisa resolver com um remédio, por exemplo, terapia, psicólogo. Gente, quando você não tá bem da saúde, por exemplo, tá com dor de barriga, né? Sei lá, qualquer exemplo, tá com alguma dor física, você vai no médico, não é verdade? Quando você não tá conseguindo enxergar direito, você vai no oculista. O psicólogo, o terapeuta é aquele que vai cuidar da sua alma, das suas emoções. Então, não despreze esse tipo de ajuda. Eu faço terapia até hoje, gente. Eu amo, porque a cada sessão Deus me cura mais um pouco. Claro, ele pode fazer isso sozinho? É claro que sim. Ele pode te curar de dores, de vazios, do dia pra noite, é claro que ele pode. Mas muitas vezes ele quer usar outra pessoa para que seja instrumento da boca dele na sua vida. Então não rejeite uma ajuda, busque ajuda, porque certamente Deus vai te ajudar, né? Obviamente. O Setembro Amarelo não é só sobre a prevenção ao suicídio, é mais do que isso. É sobre cuidar da vida que Deus nos deu, da vida que Deus nos confiou. Lembre-se sempre, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Em meio a tantas iniciativas de ajuda, nós aqui do Colo do Pai, o nosso canal e nós que fazemos esse canal acontecer, o nosso time do Colo do Pai está pronto e preparado para te ajudar. Você pode nos acessar por meio de um comentário aqui nesse vídeo dizendo: eu preciso de ajuda. Faça isso se você realmente precisa e quer a nossa ajuda. Também acesse o nosso site www.colodopai.org. No nosso site tem um momento lá, um lugar, né, que você consegue pedir a sua oração. Então vai até o nosso site, nos escreva, nos contate, né, nos fale o que está acontecendo com você. Nós vamos orar, nós vamos interceder pela sua vida. Se você quiser que a gente entre em contato com você, a gente entra em contato, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui por você. O mínimo que você precisa guardar de tudo que você já ouviu aqui é a sua vida. Isso mesmo, a sua vida tem muito valor, porque foi Deus que criou ela. Mesmo em meio à dor, existe esperança. E essa esperança, a esperança maior, está em Cristo Jesus. Cuidar da sua saúde mental é também cuidar daquilo que Deus lhe deu de mais precioso, a sua própria vida. Quero mais uma vez aqui te convidar. Acesse o nosso site colodopai.org. Faça parte de tudo aquilo que nós estamos construindo em prol da vida. Eu quero agora orar com você. Pai, muito obrigado pelo privilégio da vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado por ter enviado o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar e, assim sendo, renovando, restaurando e nos dando a oportunidade de viver uma vida diferente, muito diferente daquilo que nós, por nós mesmos, podemos. Pai, eu quero orar por cada um desses filhos, filhas do Senhor, por cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui hoje. E eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas o sangue de Jesus e a vida de Deus por meio de Jesus Cristo alcançando cada uma delas. Espírito de Deus, Espírito de vida, vai de encontro e manifesta-se, por favor, em nome de Jesus, na direção de cada uma das pessoas que hoje está em sofrimento, mas que por uma vontade do Senhor estão interagindo com esse vídeo hoje.
É para elas essa mensagem. Foi por elas que o Senhor morreu. Muito obrigado pela vida verdadeira e pela oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar em Cristo Jesus. Amém. Por último, eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que eu preciso ouvir essa palavra. E eu quero que você se lembre todos os dias da sua vida. Você é filho amado, desejado, planejado pelo Senhor, nosso Pai. Deus te abençoe profundamente. Nós estamos aqui por você.